Olá, meu nome é Alexandre Pulselli, do canal e do blog Data.io, e esse vídeo tem o objetivo de ensinar os principais conceitos e fundamentos da análise de dados. Algumas premissas em relação a esse vídeo é que ele não é um curso completo sobre a análise técnica, mas sim um vídeo para aprender e analisar qualquer tipo de cenário. Além disso, ele não tem nenhum foco em ferramentas ou tecnologias específicas, mas sim fundamentos que você consegue aplicar em qualquer ferramenta ou tecnologia. A ideia aqui é ser simples e didático, mas profissional. Então, a ideia é que esse aqui sirva como um ponto de partida para quem está iniciando no mundo de análise de dados. Essa daqui é uma imagem muito boa que, através de um diagrama de Venn, ela reúne de forma bem simples os principais conceitos, os principais conhecimentos que envolvem a área de Data Science. Então, como você pode ver aqui no meio, a gente tem a área de Data Science, que pertence a todas essas grandes áreas de conhecimento. Então, para quem quer entrar no mundo de análise de dados e para quem quer realizar análises, é, é importante entender que a análise de dados ela envolve certas ferramentas, ela envolve certos conhecimentos e ela envolve certos conceitos. Então, você tem aqui primariamente a questão de matemática e estatística, né? Os conhecimentos de matemática e estatística. Eles são uma das principais fundações para a área de Data Science, que a área de Data Science envolve também análise de dados. Você precisa ter conhecimento substantivo na área que você deseja atuar. Então, se você vai atuar num mercado de seguros, ou se você vai atuar num mercado de contabilidade, ou você vai atuar no mercado de e-commerce, de varejo, e você vai realizar análises dentro desse mercado, é essencial que você entenda esse mercado para que você consiga realizar análises mais precisas, análises mais bem fundamentadas e assim por diante. Em terceiro lugar, a gente tem o que eles chamam aqui de hacking skills, que na verdade é mais uma questão de conhecimento profundo. O que são hacking skills? São habilidades de conhecimento profundo em relação a questões técnicas. Então, imagina que você conhece tão profundamente um produto ou sistema ou alguma máquina ou qualquer coisa nesse sentido, que a partir do momento que você vai realizar tarefas ou trabalhos com aquela ferramenta ou com aquele produto, você conhece ele tão profundamente que você basicamente conhece todos os problemas intrínsecos relacionados àquele problema. É importante lembrar que assim, isso aqui é uma visão geral e ideal. Dificilmente alguém vai ter domínio em todas essas grandes áreas. Mas, essencialmente, quando a gente olha para o contexto geral da área de data science, ela pode ser resumida de acordo com essa perspectiva. E aí, nas intersecções aqui, você tem a questão de pesquisa tradicional. Aqui, quando você mistura a parte de hacking skills com matemática e estatística, você basicamente está entrando aqui no que envolve a grande área de machine learning. E essa Danger Zone aqui é mais uma brincadeira, de certa forma, com fundo de verdade, mas é mais para brincar com o fato de que se você tem conhecimentos profundos na área técnica e conhecimento substantivo, experiência substantiva em determinada área, de certa forma isso acaba sendo perigoso se você não souber, né, se você não for uma pessoa de boa índole, porque você consegue, né, basicamente gerar um estrago muito grande. Mas então, basicamente, isso envolve um conjunto de hacking skills, conhecimentos em matemática e estatística e conhecimentos sobre mercado. Dá para resumir da seguinte forma. Bom, aqui a gente tem um gráfico que é relativamente popular aí no mercado de tecnologia, que é a pirâmide
da hierarquia de necessidades em Data Science, criado pela @mrogetti. Ahn, todas as fontes das imagens estão aqui nos slides, para quem quiser consultar essas imagens e gráficos depois. Mas aqui nessa pirâmide, o que eu gosto bastante dela é que ela resume quais são os grandes papéis dentro da área de tecnologia como um todo, tá? Então, aqui vamos passar por cima aqui dos grandes papéis, mas vamos focar na parte da análise de dados e dos analistas de dados, tá? Então, essencialmente, você começa pela fundação. Por que a fundação é a parte mais importante, e você pode ver que é a parte mais larga aqui da pirâmide? Porque não existe, basicamente, todas essas outras etapas dos papéis de tecnologia, elas essencialmente só são possíveis por conta dessa primeira etapa. Então, enxergue cada etapa basicamente de baixo para cima. A gente olha essa pirâmide de baixo para cima. A gente começa com os fundamentos e a partir dos fundamentos é que a gente consegue atingir os níveis mais especializados de tecnologia. Bom, então essencialmente você tem aqui a parte de instrumentação, logs, sensores, dados externos e conteúdo gerado pelos usuários. Essencialmente é aqui que nasce os dados que vão ser consumidos e analisados mais para frente ao longo da pirâmide. Porque isso aqui a gente está falando da matéria-prima. Quando a gente fala de sensores, por exemplo, a gente está falando da matéria-prima que vai gerar os dados para serem analisados. Quando a gente fala de conteúdo gerado pelo usuário, a gente está falando da matéria-prima que vai permitir análises de redes sociais e esse tipo de coisa. Então aqui é a fundação mesmo. E quem vai construir essa etapa da fundação são os arquitetos e desenvolvedores de aplicação, enfim, arquitetos, engenheiros de DevOps, enfim. Claro que tudo isso aqui vai depender de cada empresa, né? Isso daqui é um padrão de mercado, uma generalização de mercado, porque cada empresa tem empresa que vai ter mais funcionário, então eles geralmente, empresas grandes vão ter uma pessoa específica para atuar em cada etapa da pirâmide, ou conjuntos de pessoas, né, grupos, diferentes squads para atuar em cada etapa da pirâmide com focos diferentes. Mas, então, aqui a gente parte para a segunda etapa, que é um fluxo de conteúdos, de dados confiáveis, infraestrutura, pipelines, ETL, dados estruturados e não estruturados, né, armazenamento desses dados, sob responsabilidade dos engenheiros de dados, engenheiros e arquitetos. Então, aqui vocês têm os Data Engineers e aqui vocês têm os Data Architects. Quando a gente vai para as próximas etapas da pirâmide, a gente tem limpeza, detecção de anomalias e preparação dos dados. Essa etapa, ela se refere à parte de exploração e transformação dos dados. Aqui embaixo a gente tem movimentação e armazenamento dos dados e a coleta dos dados. Em seguida, a gente tem a parte de analytics, métricas, segmentos, agregação, features e dados de treinamento. Depois, a gente tem isso em relação à parte de agregação e nomeação dos dados. Quando a gente vai para a parte de aprendizado e otimização, a gente entra em métodos como testes AB, experimentação e algoritmos simples de machine learning. Então veja que aqui a gente está falando de algoritmos simples de machine learning. Por que algoritmos simples? Porque aqui em cima a gente vai entrar nos algoritmos mais avançados de machine learning e de inteligência artificial, que aí envolvem de fato a parte de inteligência artificial e deep learning, aprendizado profundo. Perfeito. Agora, quando a gente fala da parte de análise de dados especificamente, que é o foco desse vídeo, a gente está falando dessas 3 camadas da pirâmide aqui, tá? Então a gente vai focar nessas 3 camadas da pirâmide, que é a parte de aprendizado e otimização, agregação e exploração e transformação dos dados.
beleza? Seguindo aqui, então, a gente tem essa visão que é o ciclo de vida da análise de dados. A análise de dados, ela não é algo simplesmente aleatório. A gente não faz uma análise de dados de forma aleatória em qualquer momento, em qualquer etapa do processo de negócios da empresa. A gente tem que seguir uma ordem lógica. E a gente começa essa ordem do ciclo de vida aqui pela definição do problema, depois a gente parte para a coleta de dados, limpeza dos dados, exploração dos dados, análise, interpretação dos resultados, comunicação dos resultados e tomada de decisões e, por fim, avaliação e melhoria, e a gente recomeça, isso tudo aqui é um ciclo. A gente vai entrar no detalhe de cada etapa em seguida. Mas o que é importante entender é que isso aqui é um ciclo. A análise de dados, ela não é algo simplesmente pontual dentro de um negócio. Você constantemente vai estar fazendo esse processo. Enquanto a empresa existir, você vai estar passando por esse ciclo. Beleza? Então vamos começar pela definição do problema. Então a definição do problema é a primeira etapa. Por que a primeira etapa do ciclo de vida da análise de dados é a definição do problema? Então, vamos entender o que é a definição do problema. Definição do problema é, essencialmente, entender claramente a questão ou o problema que você quer resolver. Por que ela é importante? Porque sem uma pergunta clara, a análise ela pode ficar sem direção. Então, um exemplo que a gente tem é: eu quero entender por que as vendas caíram no último trimestre. Então, tudo começa pela sua motivação. Você quer entender por que as vendas caíram no último trimestre. Então você está dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, provavelmente seu chefe ou os teus gestores vão chegar e falar, cara, as vendas caíram no último trimestre. E você vai ser responsável por entender o porquê dessas vendas terem caído no último trimestre, certo? Aí é que a gente entra num questionamento geral em relação à parte de análise de dados. Né? Vamos esquecer de ferramenta, vamos esquecer de tecnologia, vamos esquecer de coisas específicas. Né? Por que a gente está analisando dados em primeiro lugar? Então, como já de certa forma foi exemplificado ali anteriormente, a gente tem que entender assim, por que a gente está fazendo esse trabalho de análise? Né? Por que a gente é contratado para analisar dados, para movimentar dados? Por que você vai ser pago para fazer isso? Bom, de certa forma é muito simples, porque a sua empresa precisa gerar lucro. E os seus gestores precisam que você realize essas análises para que você proporcione com essas análises insumos para que os teus gestores tomem decisões estratégicas para a empresa. Então, a empresa precisa gerar lucro, isso é qualquer empresa. Qualquer empresa vai precisar gerar lucro. Sem lucro, a empresa fecha. E para que ela gere lucro, você precisa fazer as análises, e com essas análises você vai proporcionar insumos, e com esses insumos os teus gestores vão conseguir tomar decisões estratégicas para que a empresa consiga evitar problemas ou otimizar seus processos e assim por diante, certo? E quando você for fazer essa análise, o que essencialmente precisa ser analisado? Cada cenário, cada momento, cada análise, ela vai ter um perfil diferente, uma necessidade diferente, um momento diferente dentro da sua empresa. Né? Se a sua empresa é uma empresa pequena, está crescendo, se ela já está na média, é grande, enfim. Mas, de certa forma, isso daqui exemplifica uma boa parte das análises que você vai precisar realizar ao longo da tua jornada. Então, de certa forma, toda empresa ela vai ter essa mesma estrutura que é o funil de conversão de inbound. Toda empresa, salvo extremas raras exceções, vai seguir esse mesmo processo. Então, imagina que você tem um produto. Você tem um produto de, sei lá, você vende suplementos. Olha, vamos supor que você criou tua empresa agora. Se você criou tua empresa agora e você precisa vender os teus suplementos, a maior parte do teu público ele vai ser estranho, ele não conhece a sua marca. Então, a sua empresa vai fazer aqui esse trabalho de atração desses clientes, né? Vai utilizar essas ferramentas, então buscadores, marketing, blog, etc. Mas o que é importante você saber é que assim, eles vão estar nessa etapa aqui do processo de conversão da tua empresa.
Depois que você chama e atrai essas pessoas, elas vão se tornar visitantes dentro do seu site ou do seu aplicativo. E uma vez que elas se tornam visitantes, elas vão entrar nessa segunda etapa aqui do funil geral de inbound. E aí o seu papel aqui dentro, na verdade o papel da sua empresa, não necessariamente o seu papel como analista, mas o papel da empresa é converter esses visitantes em contatos. Porque beleza, a pessoa se tornou visitante, ela vai passar a preencher algum tipo de formulário, né, ou a clicar em algum call to action, ou alguma landing page, e ela vai se passar de visitante para contato. Depois ela vai para a parte de fechamento. E aí você entra com a ferramenta, a sua empresa vai entrar com as ferramentas de otimização de e-mail, segmentação de lead, alerta de vendas, nutrição de leads e por aí vai. Depois, esses contatos vão passar para leads qualificados. E aí, por fim, o objetivo é você converter isso aqui tudo em vendas, porque o objetivo da empresa é lucro. Então você precisa gerar vendas. E aonde exatamente está o papel da análise nesse processo? O papel da análise, ele essencialmente vai estar aqui, ó. Não, não pense que assim, todas as análises vão ser dessa forma, mas boa parte das análises, elas vão se concentrar nessa etapa aqui, que é como que você faz para uma pessoa que está nessa etapa passar para essa etapa aqui do funil, né? Você vai analisar, por exemplo, se você tem 100 pessoas que são estranhas e você traz 100 pessoas e dessas 100 você atinge 100 pessoas com impressões de alguma campanha ou qualquer coisa do tipo, e dessas 100 pessoas, 90 pessoas chegaram aqui e clicaram no teu anúncio e viraram visitantes do teu site. Bom, então, se você atingiu 100 pessoas com impressões e dessas 100 impressões, 90 pessoas se tornaram visitantes do seu site, então a tua taxa de conversão dessa etapa é de 90%. Isso daqui é um exemplo mais básico de qual que é o caminho pelo qual você vai começar a seguir as suas análises. Então aqui, uma taxa de 90% de conversão é muito boa. Aí você vai começar a analisar a taxa para todas essas etapas do funil. E isso não necessariamente é só para funis de marketing, podem ser funis dentro de uma mesma página, dentro de uma mesma landing page, dentro de uma mesma sequência de conversão que você tenha. E aí você vai começar. Então, esse é o caminho que você deve seguir para realizar as suas análises. Você precisa saber aonde, né, o que você precisa analisar, aonde que você tem que ir e olhar para fazer suas análises. Então você precisa compreender os fluxos de dados da tua empresa e os indicadores da tua empresa. Você precisa entender onde estão os gargalos desse fluxo e o que precisa ser melhorado, tá? E uma vez que você entende o que precisa ser melhorado, acho que essa é a palavra-chave, né? Uma vez que você entende o que precisa ser melhorado, você definiu o teu problema, certo? Se você já sabe o que precisa ser melhorado, então você já definiu um dos seus problemas, certo? Beleza. Outro aspecto que entra aqui na parte de compreensão do problema é você entender, né, você conhecer quem são os seus clientes ou usuários do teu negócio. Então, antes de você começar a simplesmente analisar dados e olhar para números, é importante você conhecer o público que você está analisando, né, o seu público-alvo. E aqui essa é uma imagem que também acabou ficando muito famosa, mas ela é um clichê que representa uma verdade dentro do mundo de marketing. Muitas vezes você vai estar analisando o teu público-alvo, você vai estar analisando os teus dados, e aqui está a importância de você ir além dentro das suas análises e não simplesmente olhar para os dados de forma fria. Porque se você olha para os dados de forma fria, você vai ver que esses dois homens aqui, tanto o Príncipe Charles quanto o Ozzy Osbourne, que são pessoas completamente distintas e diferentes uma da outra, você vai ver que no final das contas eles dividem as mesmas características, né? Então, quando você olha aqui, beleza, o Percy Charles e o Ozzy Osbourne, os dois são homens, os dois são nascidos em 48, os dois moram no Reino Unido, os dois foram casados 2 vezes, os dois moram em um castelo,
os dois pertencem à classe A e os dois têm um grande poder aquisitivo. Só que olha para a cara dessas duas pessoas, eles são pessoas completamente distintas uma da outra. Então aqui está a importância de não só você olhar para, não você somente entender de números frios, mas você aprender a compreender o que é que torna essas pessoas quem elas são dentro do seu público-alvo, né? Por que essas pessoas estão consumindo o seu produto? E para quem que você deve direcionar o teu produto? Se é para esse cara que tem essas mesmas características ou para esse cara que tem essas mesmas características. Aqui, por exemplo, me parece muito um problema de segmentação, né? Você tá faltando dados qualitativos para você segmentar esses usuários, né? Então, aqui a gente entra, por exemplo, num problema de coleta de dados, que aí a gente vai ver um pouco mais para frente, beleza? Quando a gente vai fazer a definição do nosso problema, a gente precisa compreender o que são KPIs. Não necessariamente só KPIs, mas indicadores em geral, né? Esses indicadores podem ser KPIs, OKRs, metas, objetivos e assim por diante. Mas você precisa compreender que KPIs eles são a direção do seu negócio e que sem os seus KPIs ou indicadores, vamos entender isso aqui como indicadores, você basicamente está seguindo sem rumo. Uma frase muito interessante que eu trouxe aqui é o seguinte: se você não sabe onde você quer ir, qualquer caminho serve. E eu acho que essa frase se encaixa perfeitamente para esse conceito de indicadores. Imagine que você simplesmente não sabe o que é que você está analisando, você não conhece seus indicadores, você não sabe se o que você está analisando, o que você está gerando de insights e assim por diante, se eles de fato estão te ajudando a atingir a sua meta ou não. Né? Imagina que o real objetivo da tua empresa é esse e você está caminhando, né? Você aqui está caminhando aqui nesse objetivo ao invés do objetivo da tua empresa. Então, qual que é o real? De que adianta essas análises aqui, né, ou o esforço que você está tendo, se ele não está te ajudando a atingir o real objetivo que você precisa? Bom, aqui essa é uma imagem muito interessante, que é um cartoon, é, e ele ilustra o seguinte, né, ele mostra um cemitério de KPIs. E aqui você consegue ver várias lápides com diferentes KPIs, que simplesmente são KPIs de ego, né? KPIs que não tem nenhum real valor para o negócio. Então, por exemplo, um indicador aqui de pizza versus tacos, um indicador de quem é mais descolado, fator de descolado, quem é, né? Ah, número de jelly beans na mesa da Kate, né? Número de balas na mesa da Kate. Então, tipo assim, então, além de você entender que você precisa de indicadores, esses indicadores precisam fazer sentido para o teu negócio. Não adianta você ter milhares de indicadores se nenhum desses indicadores de fato está gerando valor para que o seu negócio atinja os resultados que ele precisa. Aqui a gente tem um exemplo de alguns KPIs, na verdade, que se dividem em três categorias diferentes. Então, outra coisa importante sobre KPIs é entender que eles não se aplicam necessariamente para todos os níveis da empresa. Nem todos os níveis da empresa vão analisar os mesmos KPIs. Né? Você não vai, por exemplo, uma pessoa, um estagiário, ele não vai analisar um KPI de nível estratégico, assim como ele não vai analisar um KPI de nível tático. Ele vai analisar um KPI de nível operacional. Mas isso também vale ao contrário. Então, essa questão dos níveis de KPIs, ela vale nas duas direções. Um estagiário não vai analisar um KPI de nível estratégico nem tático, e um CEO, ele também não vai perder o tempo dele. Vamos colocar aqui o CEO e o estagiário. O CEO ele não pode perder o tempo dele analisando KPIs operacionais. Ele precisa focar nos KPIs estratégicos, porque ele precisa tomar decisões que vão ter um impacto muito diferente do que um KPI operacional. Então aqui você tem alguns exemplos de KPIs estratégicos. Qual que é o foco dos KPIs estratégicos? São KPIs que medem o longo prazo e uma visão geral da empresa.
Então você tem, por exemplo, o market share da empresa, que é a participação de mercado, o Customer Lifetime Value, que é o mais conhecido como LTV, Net Promoter Score e assim por diante. Aqui no nível tático, você está pensando mais aqui no middle management, na gestão intermediária, como gerentes e coordenadores. Aqui o foco desses KPIs táticos, eles são objetivos de médio prazo e iniciativas específicas, por exemplo, algum projeto. Então você tem o churn rate, você tem time to market e você tem o ROI de campanhas de marketing, né? Que você repara que ele está analisando o ROI de campanhas de marketing, que são, por exemplo, o gerente de mídias sociais, ele vai analisar o ROI das campanhas de mídias sociais e assim por diante. E aqui você tem os KPIs operacionais, com foco em processos diários e metas de curto prazo. Como exemplo, você tem aqui o tempo de atendimento ao cliente, taxa de defeitos, produtividade por funcionário e assim por diante. E quem vai analisar isso daqui são os analistas e provavelmente alguns estagiários que estejam envolvidos nesse processo e assim por diante. Coleta de dados. Aqui a gente parte então para a coleta de dados. A gente já entendeu, já definiu o nosso problema, agora a gente parte para a ação. Vamos começar a coletar os dados que a gente precisa para seguir no processo. Então vamos lá. O que é a coleta de dados? Coleta de dados é você reunir todos os dados relevantes para responder aquela pergunta que você levantou ali atrás sobre o seu negócio. Por que ela é importante? Porque dados incompletos ou irrelevantes podem levar a conclusões erradas. Se você tem dados com essas características, se são dados ruins, a conclusão, consequentemente, vai ser ruim. Exemplo, se você coletar informações sobre vendas, publicidades e preços e outros fatores que possam afetar as vendas. Beleza. Então vamos lá, o que essencialmente são esses dados que você vai coletar? Os dados, eles são a matéria-prima, ou seja, um meio e não um fim por si só. E o primeiro passo é coletar esses dados de onde eles existem, para então transformá-los em produtos. E aqui você tem essa imagem que mostra essencialmente qual que é a diferença entre um dado, uma informação, conhecimento, um insight, sabedoria, e aqui é claramente que é uma piada, mas a fake news é essencialmente você inventar algo que não existe ali dentro dos dados e enxergar algo que não existe ali. Mas o dado, na parte da coleta, a gente está nessa primeira etapa aqui. Você vê que as bolinhas, elas são todas iguais e elas estão espalhadas. Não tem nenhuma relação lógica entre essas bolinhas, entre esses dados. Elas são todas iguais e você não consegue fazer muita coisa com isso daqui. A partir do momento que você transforma o dado em informação, então você passa dessa etapa para essa etapa, você começa a ver que, olha, agora você começa a pintar as bolinhas, então você começa a gerar informação a partir desses dados. Então, antes, algo que era completamente aleatório, você começa a ver, opa, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas amarelas, 1, 2, 3, 4 bolinhas azul claro e 1, 2, 3, 4, 5, 6 bolinhas azuis mais escuras. Então você já começa a compreender aos poucos o padrão daqueles dados. Você já consegue olhar e tirar alguma informação disso daqui. Quando você parte da informação para o conhecimento, você fala, beleza, eu tenho essas qualidades nesses dados. Então, na etapa de informação, você está olhando para a qualidade dos dados. Quando você parte para o conhecimento, você começa a traçar, tá vendo que tem várias linhas pretas aqui entre as bolas? Significa que você começa a traçar relação entre os dados. Você começa a relacionar uma coisa com a outra. Você começa a, entre aspas, ligar os pontos, né, para matar a charada. Quando você parte aqui para a etapa de insight, você repara que você tem esses dois destaques aqui, ó, entre o começo e o fim. Então, quando você chega na etapa de insight, você traçou a relação entre os dados, e a partir do momento que você traçou a relação e o relacionamento entre os dados, você consegue gerar um insight a partir daquilo. Porque você consegue chegar e falar o seguinte, então na verdade, ó, se a gente fizer A, a gente pode atingir B, certo? E aí, aqui, assim, para a questão da análise, esses dois últimos quadros não são necessariamente
relevantes, a gente não vai focar neles. Aqui é mais uma questão de interpretação, né? Mas principalmente esse último aqui, que é fake news. Mas eu acho que esse do fake news aqui ele é mais importante do que esse da sabedoria, porque é o seguinte, cara, não adianta você enxergar naqueles dados algo que não existe e você tem que tomar cuidado com produzir é, análises que não existem naquele dado ou tomar cuidado para enxergar algo que não faz sentido naqueles dados e causar danos na tua análise ou, consequentemente, na tua empresa. Para fundamentar a questão dos dados, eu trouxe algumas definições de diferentes fontes aqui. Então, o que, que são dados? Os dados eles são informações, especialmente fatos ou números, coletados, né, para serem examinados e considerados com o objetivo de auxiliar na tomada de decisões. Além disso, os dados podem ser informações em formato eletrônico que podem ser armazenados e utilizados por um computador. A fonte dessa definição é o dicionário de Cambridge. Em seguida, a gente tem uma segunda definição para dados. Em uso comum, dados são uma coleção de valores discretos ou contínuos, aqui ele já está entrando um pouco mais na característica dos dados, que transmitem informações descrevendo quantidades, qualidades, fatos, estatísticas, outras unidades básicas de significado ou simplesmente sequências de símbolos que podem ser interpretados formalmente. A fonte dessa definição é a Wikipédia. E por último, a gente tem o seguinte: de acordo com o The Oxford Learners Dictionary de 2021, dados são fatos ou informações, especialmente quando examinados e usados para descobrir coisas ou tomar decisões. Então veja que em todas essas definições aqui, ele chega nessa questão de tomada de decisão, né? Interpretado formalmente, transmite informações, blá blá blá. Então aqui é uma interpretação formal, de certa forma, é uma tomada de decisão. Aqui ele também fala da questão de tomada de decisão. Essa última fonte é Oxford Learners Dictionaries. Então veja que no final das contas a análise, a análise é o meio, mas o fim é a tomada de decisão, certo? Aqui a gente entra na questão da característica dos tipos de dados. Então, os dados que você vai estar coletando, eles vão entrar em alguma dessas características, em alguma dessas categorias aqui. Então, o dado que você está coletando, ele pode ser um dado nominal, ele pode ser um dado ordinal, ele pode ser um dado discreto ou um dado contínuo. Se ele for nominal ou ordinal, ele vai fazer parte do tipo qualitativo. E se ele for discreto ou contínuo, ele vai fazer parte do conjunto de dados quantitativos. Então vamos ver alguns exemplos desse tipo de dados. Então, quando a gente olha para o dado qualitativo e nominal, a gente está falando de gênero, cor do cabelo, então, por exemplo, cabelo loiro ou cabelo castanho. A gente está falando de etnia, se é uma etnia asiática ou hispânica. Quando a gente vai para o dado qualitativo ordinal, a gente está falando, por exemplo, de primeiro, segundo e terceiro, de notas que você pode receber numa prova, então uma nota A, nota B, nota C. A gente está falando, por exemplo, de status econômicos, como baixo ou médio. Quando a gente fala aqui de dados quantitativos discretos, a gente está falando, por exemplo, do número de estudantes numa sala de aula, no número de trabalhadores numa empresa, no número de home runs num jogo de beisebol. Quando a gente está falando de dados quantitativos contínuos, a gente está falando, por exemplo, da altura de crianças, da metragem de uma casa de 2 quartos ou da velocidade de um carro, por exemplo. Então, só trazendo uma pequena ilustração, né? Se você coleta um dado de velocidade do carro, se tem, por exemplo, uma velocidade que pode ir de 0 km/h até, teoricamente, né, não tem necessariamente um limite de quilômetros por hora, né, de um veículo que você pode estar analisando. Então, ele é contínuo, né? Agora, quando você está falando aqui do gênero, homem ou mulher, é claro que, assim, tirando aspectos sociais, se você tem formulários de sites que, assim, você vai ser ou homem ou você vai ser mulher, né? Você pode ser um ou outro.
Então é um dado binário, certo? Isso é um dado binário. Porque você não vai pegar, por exemplo, é, tipo, como é que se diz? Você não vai pegar aquelas ferramentas assim, né, do site que tem uma bolinha aqui que você vai arrastando para os lados. Você não vai, tipo, arrastar. Não faria sentido isso, né? Você vai pegar, por exemplo, num dado binário, você vai pegar um drop-down, né? Você vai clicar aqui no botão drop-down, e aí só vai ter a opção 1 ou a opção 2. Você tem que escolher uma dessas duas opções. Então, o tipo de dado, ele inclusive, né, por conta dessa ilustração, ele vai resultar em um tipo diferente de coleta de dados. Então, vou pegar outra cor aqui. Veja que assim, o tipo de dado que você tem, ele vai resultar numa coleta de dados diferentes, porque você vai ter que apresentar, né, você tem que construir essa coleta de uma forma diferente para os seus usuários, certo? E agora, como é que. Mas uma vez que a gente vai coletar esses dados, né, eles têm aqueles tipos de dados, mas aqui a gente está falando do ponto de vista tecnológico. Esses dados eles podem ser, né, voltando aqui um pouco, os dados eles vão ser um desse tipo, mas esses tipos de dados aqui eles são do ponto de vista matemático. Quando a gente vai para o ponto de vista tecnológico, aí a gente vai ter essencialmente três tipos de dados. A gente vai ter dados estruturados, que são números bem estruturados entre tabelas. A gente vai ter dados desestruturados, que são, por exemplo, arquivos, músicas, imagens. E a gente vai ter dados que são semi-estruturados. Esses dados semi-estruturados, eles são essencialmente arquivos, músicas, e-mails, imagens, porém eles estão organizados aqui em colunas, mas eles não necessariamente estão prontos para serem consumidos. Enfim, isso daqui então vai estar relacionado à tecnologia que você vai usar para organizar esses dados, né? E da onde que vem esses dados? Então, como a gente falou ali anteriormente, uma pessoa ali que está mexendo nas redes sociais, então ela está dando like, ela tá fazendo comentário, está mandando e-mail, tá dando um like aqui em outro tipo de rede social, blá blá blá, tá ganhando seguidores. Todos esses números, eles vão ser armazenados aqui, por exemplo, ou como dados semi-estruturados ou como dados desestruturados, que são dados de redes sociais. Outra origem, né, origem de matéria-prima que você tem, por exemplo, são sensores, certo? Então, não necessariamente só pessoas vão gerar esses dados, mas vão ter casos que você vai ter, por exemplo, sensores, máquinas que vão estar gerando esses dados. Você pode estar gerando dados de temperatura, dados de umidade, dados de proximidade, iluminação, material ou dados de cor. E todos esses sensores eles vão estar alimentando a tua base de dados. Uma vez que você está coletando esse dado, qual que é o caminho que esses dados vão seguir? Então, depois que os dados são coletados, eles devem ser essencialmente tratados, depois eles vão ser armazenados e possivelmente entregues. É claro que aqui a gente entra na questão de ETL, então você pode estar falando de um ETL ou um LT, mas enfim, geralmente eles vão seguir uma ordem semelhante a essa. Então, você deve conhecer o caminho que os seus dados vão seguir. Você vai fazer a coleta deles, que essencialmente a gente está falando dessa primeira etapa aqui, de extração. Vai fazer a coleta, mas você precisa conhecer o caminho para onde esses dados vão seguir. E cada empresa, é claro, possui uma estrutura peculiar e tecnologias próprias. Então, essa imagem aqui é um diagrama genérico, né, que demonstra que essencialmente você tem as fontes de dados. Dessas fontes de dados você vai extrair esses dados, depois você vai transformar eles, depois você vai carregá-los aqui no seu Data Warehouse. Né? Você vai partir para essa etapa. Depois, se os dados estão no Data Warehouse, no seu Data Lake ou no seu armazenamento, ou até enfim, numa planilha de Excel, você vai gerar análises ou produtos de dados, ou relatórios, a partir desses dados que estão armazenados e tratados, certo? Essa aqui
é uma visão que eu gosto muito, que na verdade é mais um meme, né? Mas é para quem for trabalhar com essa área de análise dentro da tecnologia, é importante você abrir a tua cabeça em relação a tecnologias. Por quê? Porque as tecnologias, você tem ali a Amazon, você tem a Google, você tem a Microsoft, ela tem várias outras empresas dentro do mercado, você tem Snowflake, você tem Databricks, enfim. Todas essas tecnologias, muitas delas são novas, surgiram às vezes no último ano, né, nos últimos 2 anos. E assim, tecnologias elas vêm e vão. Então é importante você entender os fundamentos. E aqui a gente fala em relação a como que você vai armazenar esses dados que você está coletando, né? Então esse gráfico aqui, essa tabela, é uma tabela que ela demonstra o seguinte: você cruza essa informação, né, dessa linha com a informação que ela está dando aqui na coluna, né? Então, essencialmente, se você. Aqui, qual que é a brincadeira dentro dessa imagem? Ele brinca com o fato de que, essencialmente, tudo, praticamente tudo pode ser uma base de dados se você entender do fundamento do que são dados e o que é armazenamento desses dados, né? Então, se você vai do ponto de vista de. Se você é purista do ponto de vista de função e purista do ponto de vista de acesso, e o que significa função? Função significa que, assim, aquela ferramenta, aquela tecnologia que você está usando, ela precisa conter dados digitais. E aqui, um acesso purista significa que ele precisa ser queryable com alguma linguagem de query. Então, você precisa conseguir fazer uma query para consultar aqueles dados. Aí você tem o acesso neutro, que ele diz que ele precisa ser queryable com uma linguagem, must be queryable com uma linguagem. Então, não necessariamente com uma linguagem de queries, mas com uma linguagem, qualquer ela que seja. E o acesso radical significa que ele pode ser, você pode realizar uma query, uma consulta em qualquer formato. Quando você analisa do ponto de vista de função, então ele é neutro do ponto de vista de função, então não necessariamente ele precisa conter dados digitais, mas ele precisa conter informações. E aqui, quando você analisa radical do ponto de vista de função, significa que ele pode conter qualquer tipo de coisa, não necessariamente dados e não necessariamente somente informação. Então, eu acho que essa ideia é bem legal porque ele diz o seguinte: se você pode armazenar dados que precisam ser exclusivamente digitais e precisam ser consultados com uma linguagem específica de query, você tem, por exemplo, o Postgres SQL, que é uma base de dados muito conhecida e muito utilizada no mercado. Agora, quando você vai, por exemplo, para quando você pensa, tipo, né, numa ferramenta que ele simplesmente precisa conter informação e que essa informação ela pode ser consultada com qualquer tipo de linguagem, você tem aqui, por exemplo, um engenheiro sênior. Então, o engenheiro sênior ele é uma base de dados. Por quê? Porque ele tem informação, né? A informação está no cérebro dele, está na memória dele, e você pode consultar essa informação com qualquer linguagem. Essa linguagem, por exemplo, se for aqui no Brasil, ela pode ser o português. Se você quiser consultar uma informação, então, com esse engenheiro de dados, você usa a linguagem portuguesa e consegue extrair informação desse cara. Fala, meu, que horas são? Pô, ele vai te responder. Onde que está a tabela X? Qual que é a senha para acessar tal coisa? Ele vai te responder. Aí quando você vai para um limite aqui, onde você tem uma função radical, ou seja, ela pode conter qualquer coisa e ela pode ser consultada de qualquer maneira, você tem, por exemplo, uma geladeira. Ou seja, a geladeira ela consegue conter qualquer coisa, não somente dados. Ela pode conter frutas, alimentos, enfim, e você pode consultar esses dados de qualquer forma. Né? Se você abrir a geladeira, você vai consultar o que tem dentro da geladeira. Então, aqui é claro que é uma brincadeira tudo isso, mas eu acho que ela é muito irrelevante essa brincadeira para entender que, tipo assim,
não é uma tecnologia que você precisa dominar, né? Você precisa essencialmente conseguir coletar e armazenar aquelas informações, seja onde for. Depois você otimiza seus processos, depois você melhora a tua empresa e assim por diante. Mas o importante é o essencial, que é você coletar e armazenar esses dados, certo? Limpeza de dados. Agora a gente vai para a terceira etapa. Então a gente definiu o problema, coletou os dados, a gente precisa limpar esses dados. Por que a gente precisa limpar esses dados? O que é a limpeza de dados? Limpeza de dados é corrigir ou remover dados que são incorretos, duplicados, ou incompletos. Por que a limpeza de dados é importante? Porque dados sujos, incorretos, duplicados ou incompletos, eles podem distorcer os resultados da tua análise. Um exemplo, se você remover registros duplicados de vendas ou corrigir erros de digitação, você vai estar melhorando a qualidade da tua análise. Então imagina que você está fazendo análise aqui, né, no caso de registros duplicados. Então imagina que a sua empresa fez somente uma venda no último dia. Só que aí você tem um registro duplicado, dizendo que você teve duas vendas. A tua tecnologia na tua base de dados, ela tá, então assim, a tecnologia que você está usando é uma tecnologia de ponta, mas para coletar esses dados. Mas de repente o teu código está errado, né? E aí você vai reportar esse dado aqui para a tua gerência e falar, olha, a gente fez duas vendas ontem. Mas na verdade você fez uma venda só, certo? Ou aqui, no caso de erros de digitação, o cara, sei lá, mora em São Paulo, mas o cara, né, por algum motivo, digitou ali que ele mora no Rio de Janeiro. Então, onde que foi que a gente fez a venda? O cara mora no Rio de Janeiro, aí você vai falar que o cara mora em São Paulo, mas entendeu? Então, essa é a importância da parte de limpeza de dados. O que é importante a gente entender sobre a limpeza de dados? A limpeza de dados, ela deve seguir objetivos de negócios. Então, a limpeza de dados ela deve sempre ser orientada a regras de negócios. Ou seja, para você saber o que você precisa limpar, você deve ter em mente o prato que você quer fazer. Por que eu coloquei esse prato que você quer fazer? Fazendo alusão a essa imagem aqui. Então, imagina aqui que você tem a camada bronze, né, da sua coleta de dados. A camada bronze é aquela primeira camada, são os dados crus. O dado do jeito aqui, como você pode ver, que ele vem da natureza, né? A limpeza, ela está nesse processo de você pegar aquela matéria-prima, transformar uma folha de alface num alface cortado. Por que você está transformando um alface, que é o dado que está chegando na tua base, em um alface cortado? Você está fazendo isso por quê? Porque o objetivo do teu negócio é entregar para o teu cliente um prato de salada. Então, você está pegando a cebola, que é a matéria-prima, que é o dado que está chegando cru na tua base de dados, e cortando a cebola porque a cebola faz parte da salada. E assim por diante, entendeu? Se o objetivo da tua empresa é fazer um prato executivo, né, entregar isso para os seus clientes, é a mesma coisa. Para fazer o prato executivo, você precisa do feijão. Só que aquele não é o feijão, mas, por exemplo, você precisa do ovo frito. Só que para fazer ovo frito, você precisa fritar o ovo. Só que para fritar o ovo, você precisa do ovo, né? Então, traduzindo isso aqui em questões de negócios, se a tua empresa precisa vender seguros, você precisa coletar dados de qualidade sobre a sua base de clientes e sobre o público que consome seguros, limpar esses dados para transformar no teu produto final, certo? Então aqui, basicamente o que já foi dito, dados ruins vão sempre ocasionar em decisões ruins. Isso é uma lei. Se você tem dados que não prestam, a decisão ela vai ser tão boa quanto a qualidade dos dados que você tem, certo? Então, a gente vê aqui, a limpeza dos dados talvez seja a etapa mais importante do processo de análise, pois sem dados de qualidade, todo o resto do processo é inviabilizado. Porque que nem você viu antes, primeiro você coleta o dado, depois
Você processa o dado, depois você armazena o dado, depois blá 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 blá, até você chegar na análise que você vai fazer. Se você errou aqui no começo, todo esse restante aqui está comprometido, certo? Aqui, nesse desenho, nesse cartoon do Dilbert, a gente tem o seguinte, né? Então esse aqui é você, esse aqui é o analista. O teu chefe chega para você e fala o seguinte, ó, eu preciso que você use os dados de CRS da base para fazer o dimensionamento do mercado. Aí o analista chega para o chefe e fala o seguinte, cara, aquele dado está errado. Aí o chefe fala, não, mas então usa o dado do CIBS para a gente fazer o dimensionamento de mercado. Aí você, analista, chega para o teu chefe e fala, cara, esse dado também está errado. Aí teu chefe chega para você e pergunta, tá, mas você pode então, se os dois estão errados, não tem como fazer uma média aí, não tem como calcular uma média deles para a gente poder trabalhar com isso? Aí o analista chega e fala, cara, com certeza eu consigo fazer uma média. E eu posso multiplicar esses dados também. Então, olha só, esse chefe aqui está querendo tomar uma decisão, e aparentemente aqui ele vai tomar essa decisão, só que ele já declarou aqui que os dados estão errados. E mesmo assim, ele vai querer tomar essa decisão. Então aqui que está a importância de ter uma boa limpeza de dados. Exploração dos dados. A exploração dos dados é a quarta etapa aqui da cadeia. A gente definiu, coletou, limpou, agora a gente vai dar uma explorada nesses dados. O que é a exploração dos dados? A exploração é analisar os dados para descobrir padrões, tendências ou anomalias. Por que isso é importante? Porque nos ajuda a entender melhor os dados antes de fazer análises mais profundas. Então, é uma etapa intermediária. Um exemplo disso é criar gráficos que mostrem as vendas ao longo do tempo. Beleza, é uma análise simples. Essencialmente, a exploração dos dados é como essa imagem aqui que a gente tem, né? Então, da mesma forma que essas crianças, né, elas estão brincando aqui com esse monte de peça de Lego, enxerga esse monte de peça de Lego como dados espalhados ali que foram coletados, né? Primeiro, ó, veja que aqui ela está começando a juntar uma peça na outra. Aqui ela já juntou algumas peças. Então tem uma peça aqui, uma, duas, três, quatro peças que ela já juntou. Para poder juntar essas quatro peças, o que ela fez? Ela teve que explorar tudo isso aqui e achar as peças que ela queria, que no caso essa azul aqui, essas duas azuis e essas duas amarelas. Então, isso é que é a exploração. Primeiro você vai olhar para esse monte de coisa que você tem e começar a entender, tipo, ah, não, beleza, eu quero essa peça aqui, eu juntar com essa daqui, ah, a gente tem mais uma verde aqui, tem mais uma verde aqui, tem uma branca aqui, tem uma vermelha aqui, e assim por diante. Então, o que é essencialmente assim a etapa de exploração dos dados? Eu gosto de ver da seguinte forma, né? O que a gente tem aqui? O que são esses dados? Isso é que é a exploração. Você coletou, você limpou, que tal você explorar esses dados para ver quais são os possíveis caminhos? Então é basicamente uma análise de padrões, uma análise de tendências ou de anomalias, certo? Análise de dados. Beleza, a gente definiu, coletou, limpou, explorou os dados, agora a gente vai para a parte de análise. O que é a análise de dados? Esse aqui é o coração aqui, o núcleo do que a gente quer alcançar com esse vídeo, com essa aula, né? A análise de dados é aplicar técnicas, estatísticas ou algoritmos de machine learning para responder a sua pergunta de negócio. Por que isso é importante? Essa é a etapa em que você extrai insights reais dos dados. Um exemplo disso é usar regressão linear para entender o impacto da sua publicidade nas vendas. Aqui eu gosto muito dessa ideia, que eu acho que é importante deixar bem claro, e repare que então deixei um asterisco aqui, você já vai entender o porquê, mas eu gosto de enxergar os dados como pessoas. Quando você está analisando os seus dados, você não está analisando uma coisa que foi gerada no vácuo. Então, os dados eles não existem no vácuo. Os dados eles são coletados a partir de comportamentos gerados por pessoas reais. Então, a pessoa literalmente foi lá no teu site, clicou no teu banner, ouviu teus produtos,
enfim, ela teve um comportamento ali. E os dados que você está analisando é do comportamento desse ser humano real, né? Ele existe, né? Ele tem sentimentos, ele tem vontades, ele tem necessidades, ele tem coisas que não gosta, ele tem uma cultura, tem uma religião e assim por diante. Quando você analisar esses dados, você precisa entender como que eles representam essas pessoas, certo? E aqui a gente entra nessa questão do asterisco, que é o seguinte, claro, não somente pessoas geram dados, você também, né, como a gente mencionou anteriormente, pode ter dados que são gerados por atividades de sensores e máquinas, certo? Mas é muito importante entender, ou pelo menos ter isso em mente, quando você for fazer análise de dados. Números não existem no vácuo, tá? Dados eles não existem no vácuo, eles foram gerados de alguma forma. E aqui, como que a gente vai fazer a análise desses dados? Então a gente, essencialmente toda análise é uma análise estatística. Por quê? Porque a estatística é um subcampo da matemática e, em geral, os processos de análise envolvem estatística. Estatística ela pode ser descritiva, ela pode ser uma estatística inferencial, você pode estar falando de probabilidade, pode estar falando de machine learning ou inteligência artificial. Dados são pessoas, e quando você está falando de pessoas, ou você está analisando uma população, ou você está analisando uma amostra dessa população, certo? Isso é uma definição, um conceito básico de estatística descritiva. O que eu gosto bastante dessa imagem, que é uma imagem também que ficou bem popular aí nos últimos tempos, acabou sendo bastante compartilhada, mas o que você vê aqui, essencialmente, são pesos de uma máquina de academia. O que essa imagem ela diz pra gente? Essa imagem, ela conta uma história, né? Quando você olha aqui para essa imagem dos pesos, ela está contando uma história para você. E aqui, quando a gente olha para essa história, essencialmente isso se traduz em estatística, em análise. Por quê? Porque a gente consegue olhar nessa imagem aqui que a gente consegue tirar um insight meio que instantâneo, certo? Que a média dos pesos que as pessoas estão carregando na academia está por volta de 35 a 50 quilos. Imagino que aqui sejam quilos, né? Eu assumo que isso aqui sejam quilos. O que faz total sentido, né? Dificilmente alguém vai ficar pegando um peso muito leve e dificilmente também alguém vai conseguir pegar o máximo de pesos que existe naquela máquina na academia, que é muito pesado. Então, o que eu acho muito legal dessa imagem é que, cara, vamos primeiro falar em termos mais genéricos aqui, né? A gente pode traduzir essa imagem aqui como o seguinte: é normal, né? É normal que as pessoas peguem pesos por volta de 35 a 50 quilos. E quando a gente está falando que é normal que as pessoas peguem essa média de pesos, ou seja, em média as pessoas pegam esse peso, ou seja, é normal que as pessoas peguem esses pesos, a gente está falando disso daqui, ó, da curva gaussiana, a curva de Gauss, certo? Que é o que? Mais conhecida também como a curva normal. Essa imagem aqui ela está bem simples, é claro que a gente não vai entrar nos detalhes do que é um gráfico, né, de uma curva gaussiana, nem da distribuição gaussiana, mas é só importante entender que isso é um conceito estatístico, certo? E aqui nessa imagem a gente consegue ver como que a estatística ela se aplica na nossa vida real, né? Então, é isso. Aqui é uma segunda imagem, que aqui é um cartoon, uma shard, feita aqui pela Modern Analyst, que ela diz o seguinte: nós temos uma boa visão aqui da linha de tendência, e eu gostaria de agradecer ao time como um todo por contribuírem para esses dados, incluindo o Gerald, pelo Outlier.
O que é legal aqui desse cartoon? Que quando a gente olha para o que ele está apresentando aqui na imagem, ele está apresentando um gráfico de distribuição. Um gráfico de distribuição. E nesse gráfico de distribuição, ele é um gráfico que mostra elementos isolados, né, num eixo x e y, né? E qual que é a piada dessa imagem? A piada dessa imagem está aqui, ó. Está nesse ponto azul. Esse ponto azul representa o quê? O Gerald. Então, o que ele quer dizer? Qual que é a piada aqui dessa imagem? A piada é que dentro desse gráfico de distribuição que mostra o comportamento de todos os funcionários da empresa, em média, né? Você tem um outlier, e esse outlier é o Gerald, que está representado nesse gráfico, certo? Beleza. Quando a gente está falando de análise de dados, a gente também está falando, claro que a gente vai entrar no campo de Machine Learning e IA. Óbvio que eu não vou entrar nos detalhes do que é o Machine Learning e o IA nesse vídeo, mas a única coisa que é importante entender é que dentro de Data Science, Machine Learning e Inteligência Artificial, eles são responsáveis por gerar análises. Como é que eles geram essas análises? Então, Machine Learning ele pode ser entendido, pode ser usado para analisar grandes volumes de dados e prever comportamentos dos clientes. Enquanto a inteligência artificial pode automatizar processos, melhorar a experiência do cliente e permitir a criação de produtos e serviços inovadores que se adaptam automaticamente às necessidades do mercado. Algoritmos de machine learning e IA são métodos computacionais usados para processar dados e realizar tarefas específicas. No machine learning, esses algoritmos podem incluir métodos. Aí aqui a gente está entrando um pouco na definição, né, dos algoritmos de machine learning, mas é só para você ter uma noção bem superficial que você tem métodos supervisionados, por exemplo, como uma regressão linear, você tem um SVM ou redes neurais, e também técnicas não supervisionadas como clustering, por exemplo. Então, essencialmente, o clustering é uma análise, certo? Regressão linear é uma análise. E tanto clustering quanto regressão linear, certo? Tanto regressão linear quanto clustering, que são algoritmos de machine learning, eles são análises. Eles são análise de dados, certo? Já a inteligência artificial, algoritmos podem abranger desde técnicas de busca e otimização até redes neurais profundas e algoritmos genéticos, dependendo do problema a ser resolvido. Dentro da análise de dados, não há tecnologia certa. Por quê? Porque tecnologias são ferramentas. A tecnologia e a ferramenta que você está utilizando para realizar a análise, elas são um meio e nunca um fim. Porque o fim, como a gente viu no começo, sempre é a necessidade de negócios, é o lucro da empresa. Isso sempre vai ser o fim de tudo. É o lucro da empresa. Tá? Tecnologias novas surgem o tempo todo, por isso os fundamentos são mais importantes. Os fundamentos eles não mudam. Tá? Interpretação dos resultados. Beleza, então a gente definiu, coletou, limpou, explorou, fez a análise, agora a gente parte para a interpretação dos resultados. O que é a interpretação dos resultados? Nada mais é do que traduzir os resultados da análise em insights acionáveis, certo? Por que ela é importante? Porque insights sem ação não tem valor. Isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom. Insights sem ação não tem valor. Você precisa entender o que os resultados significam para o seu problema. Um exemplo disso, concluir que a queda nas vendas foi causada por uma diminuição no orçamento de publicidade. Então a análise ela vai olhar para isso aqui, ó. A análise ela vai falar o seguinte: olha, a gente teve queda nas vendas. A gente teve, por exemplo, uma queda de 30% nas vendas. Isso aqui é o que a análise faz. Só que depois que você faz a análise e você tem o produto da análise, né? Qual que é o insight, né? O que você vai interpretar? O que você vai fazer com isso? Beleza. Você vai entender, na verdade,
o motivo pelo qual você caiu, as vendas caíram 30%. Então, o insight está aqui, ó. Diminuição do orçamento de publicidade, tá? Essa é a diferença entre insight e análise. Certo? Bom, aqui a gente tem uma frase que eu acho que é bem interessante, e constantemente ela fica na minha cabeça, que é uma frase do Ronald H. Coase, que é um renomado economista britânico, e ela diz o seguinte: se você torturar os dados o suficiente, eles confessarão qualquer coisa. O que significa essa frase? Né? O que seria uma interpretação dessa frase? Quando você tem os dados, né, você tem um monte de dados ali, você não tem uma única maneira de abordagem para analisar e interpretar esses dados. Quanto maior a quantidade de dados você tem, mais interpretações você pode gerar a partir daqueles dados. Então, se você tem um conjunto de dados pequeno, você vai poder, geralmente, não necessariamente você vai conseguir ter muito mais do que uma ou duas interpretações. Claro, estou dando um exemplo hipotético aqui, em relação a esse conjunto de dados. Agora, quando você está trabalhando com Big Data, a quantidade de dados é tão grande que você pode ter várias interpretações daquele dado. Então, você pode, a partir dessas diferentes interpretações, produzir diferentes narrativas, certo? Diferentes narrativas. E é isso que ele quer dizer quando ele fala que eles confessarão qualquer coisa. Significa que, dependendo da narrativa que você quiser produzir com aquele dado, com uma quantidade de dados grande o suficiente, você pode gerar essa narrativa. Essa narrativa, ela vai estar necessariamente, ela vai estar moralmente correta ou não, isso vai depender de cada cenário, né? Mas os dados, eles podem te confessar uma narrativa que às vezes ela pode não ser moralmente correta, mas eles podem te confessar uma narrativa que pode ser moralmente correta, certo? Aqui é uma segunda frase de um livro que é um livro que eu gosto muito, que se chama Como Mentir com Estatísticas, do Darrell Huff. E a frase ela diz o seguinte: hoje, como ontem, a estatística continua a ser levianamente evocada por tudo e por nada, numa e noutra área, na política, na economia, na publicidade e etc. A propósito e a despropósito, muitas vezes para justificar o injustificável. E só um cidadão com cultura pode estar prevenido para os erros e abusos cometidos em nome da ciência. Essa é uma frase muito forte. Essa é uma frase muito forte. Porque assim como você vê constantemente em noticiários, você vê análises que são análises, por exemplo, opa, apagar aqui, a cor vermelha. Então você, por exemplo, vê diversas vezes em noticiários o seguinte termo, né? Uma notícia, ela é tendenciosa, né? Tendenciosa. Uma análise que foi feita sobre alguma pessoa do governo ou sobre uma pessoa importante é uma análise tendenciosa. Por quê? Porque, como a gente falou ali atrás, se você torturar os dados, eles vão te confessar o que você quiser. Então, esse livro, ele trata justamente sobre isso. Quais são todas as diferentes formas que as pessoas podem se aproveitar para manipular, certo? Manipulação, os dados, para entregar, construir a narrativa que elas querem, né? Então a análise de dados por si só, ela não é certa nem errada, né? A análise é uma análise.
O que você vai fazer com essa análise, ou seja, a interpretação que você vai ter dessa análise é que vai depender totalmente do teu contexto e dos teus objetivos, né? Essas são 4 frases que existem logo na abertura do livro Como Mentir com Estatísticas, do Darren Huff, que são muito interessantes. Ela diz o seguinte: há 3 espécies de mentiras: mentiras, mentiras descaradas e estatísticas. Aqui, essa frase ela é essencialmente o que eu comentei anteriormente, né, em relação às narrativas, né, quando ele faz a comparação aqui entre mentira e estatística. É você, de repente, manipular um dado, manipular um censo, para você gerar uma análise tendenciosa. Aqui, o raciocínio estatístico será um dia tão necessário à cidadania eficaz como a capacidade de ler e escrever. E esse livro, ele é um livro, se eu não me engano, da década de... ele é bem antigo, acho que é da década de 50, se eu não me engano. E, cara, essa frase nunca se tornou tão atual, de um livro tão antigo como esse. Essa frase nunca se tornou tão real, né? Aqui não são as coisas que ignoramos que nos atrapalham, mas as que conhecemos. E por último, números arredondados são sempre falsos. Isso aqui é muito legal. Samuel Johnson tem um grande assunto, estatística, para escrever. Isso aqui é uma frase do livro, tá? Tem um grande assunto, estatística, para escrever. Mas sinto grandemente minha incapacidade de torná-lo inteligível, sem sacrificar a precisão e a profundidade. Então essa frase aqui, ela é muito boa para análise de dados. Primeiro essa constatação aqui de que números arredondados são sempre falsos. O que é verdade na sua essência, né? Se você está arredondando um número, né, se você tirou nota 5 e 5.8 na prova, o número que você tirou é esse e acabou. Essa aqui é a realidade. Quando você arredonda esse número para 6, você está manipulando o dado original. Você já não está mais falando aqui do dado original. Você está falando de um dado manipulado. E a manipulação que você fez aqui foi arredondar o número 2 decimais para cima. Certo? Então, essa é a primeira constatação que ele faz, que eu gosto muito. E aqui eu acho muito legal isso, que ele diz o seguinte: sinto grandemente minha incapacidade de torná-lo inteligível sem sacrificar a precisão e a profundidade. Por que isso aqui é tão importante? Porque o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: isso tem tudo a ver com análise de dados, que é o seguinte: como que você faz para tornar uma análise ou uma análise complexa, um número complexo, em algo inteligível, né? Sem que você sacrifique a precisão dele. Que é o mesmo caso da nota. Se você imagina que assim, você quer reportar a nota dos alunos da 8ª série. Aí um tirou 5,5, um tirou 6,5, o outro tirou 5,8. Eu não vou calcular a média disso aqui, porque vamos pensar aqui que a média desses 3 números é 6. Vamos pensar dessa forma, que a média desses números é 6. 5,5 arredondando para cima é 6, 6,5 arredondando para baixo é 6, 5,8 arredondando para cima é 6. Ou seja, imagina que você tem que reportar, sei lá, 20 notas ou 100 notas de uma sala de aula. Você não vai chegar para uma pessoa que está perguntando e falar assim: quanto que os alunos tiraram mais ou menos? Qual que foi a nota mais ou menos dos alunos? Você está falando mais ou menos, está falando de média, né? Como que você vai chegar para ele e vai falar cada uma das notas dos 100 alunos? Quanto tempo você vai levar para passar essa informação, né? Quanto tempo você vai levar para tornar essa informação inteligível, né?
Então, o que você faz? Você arredonda, você fala a média. Então, se a pessoa te perguntar quanto que os alunos tiraram mais ou menos, se você tem 100 alunos ou 1000 alunos, você vai falar, eles tiraram mais ou menos 6. Então, o que você fez aqui quando você fala, os alunos tiraram mais ou menos 6? O que você está fazendo é tornando aquele dado inteligível, porém a consequência de você ter tornado esse dado inteligível foi sacrificar a precisão e a profundidade daquela informação, certo? Aqui a gente tem o seguinte, a questão da perspectiva, né? Então, um mesmo conjunto de dados ele pode contar mais de uma história. E a sua bagagem como profissional permite que você extraia não exatamente os insights corretos, mas os insights mais valiosos. Então, quando você vê nessa imagem aqui, que é um cartoon ali também relativamente popular, você vê que você tem aqui um número que ele pode ser tanto o número 6 quanto o número 9. Esse cara está olhando de baixo da esquerda para a direita, ele está falando que é o número 6. Esse cara está olhando da direita para a esquerda e está falando que é o número 9. Qual deles está certo? Os dois estão certos, ou nenhum dos dois está certo. Na verdade, os dois cenários podem ser reais, podem ser verdade. Tanto eles estarem errados quanto eles estarem certos. E a verdade está aqui, ó. Qual que é a verdade intrínseca desse número? Não existe, certo? Por isso que é importante da interpretação e da perspectiva em que você analisa aqueles dados. Aqui a gente pode ver uma questão de correlação e causalidade. Isso aqui também é muito, muito popular dentro do mundo estatístico, né? Praticamente uma das primeiras coisas que se aprende. Qual que é a diferença de correlação para causalidade? Né? Esse gráfico ele mostra muito bem isso. Então imagina que você vai estar analisando, você vai estar interpretando seus dados. Aí você chega e faz o seguinte, você está lá com seus dados, você analisou, e aí você fala o seguinte, cara, olha, toda vez que a gente entra no verão, a gente aumenta as vendas de sorvete, mas a gente também aumenta queimaduras de sol, certo? Então a causa tanto do aumento de vendas de sorvete quanto das queimaduras de sol é o que? É a temperatura quente. Então a causa desses dois cenários é a temperatura quente. Só que se você traçar num gráfico de correlação, certo? Vamos pegar aqui e desenhar um gráfico de distribuição. Você começa a ver o seguinte, olha, se você simplesmente analisar esses dois fatores de forma isolada e traçar uma correlação entre eles, o que você vai conseguir analisar? Então vamos supor aqui, né, vamos dar uma limpada aqui, vamos fazer o seguinte, vamos desenhar um gráfico de correlação, um gráfico de distribuição. Aqui em verde você tem as vendas de sorvete, em azul você tem queimadoras de sol. Se você analisar esses dois fatores juntos, você vai perceber o seguinte, toda vez que aumenta as queimaduras de sol, você vai ver que também aumentam as vendas de sorvete. E aí, qual que é a interpretação que alguém que não tenha... Qual que é uma das interpretações que pode ser feita quando você olha esse gráfico? Você vai falar o seguinte, cara, olha só o que eu achei aqui, que interessante. Toda vez que alguém sofre queimadura de sol, as vendas de sorvete aumentam. E aí, qual que é a interpretação que o cara pode gerar a partir disso? Sei lá, vamos começar a queimar as pessoas de sol, tá ligado? Ou se não, se o cara quer fazer o contrário, né? Se o cara quer. Lógico que isso é meio bizarro, né? Não faz sentido, mas se o cara. Isso vale para os dois caminhos, né? Para as duas métricas. Se o cara quer aumentar as vendas de sorvete, ele pode chegar e falar, não, vamos aumentar as queimaduras de sol. E se ele quer aumentar as queimaduras de sol, ele pode falar, cara, vamos aumentar as vendas de sorvete. Vamos vender mais sorvete para causar mais queimaduras de sol. Só que no final das contas, uma coisa não tem uma relação de causalidade. Causalidade, na verdade, já está aqui, né? Essas coisas não têm uma relação de
causalidade. Elas têm apenas uma correlação, certo? Então, por isso que é importante você conseguir questionar os resultados com consciência e senso crítico, para não cometer erros graves como esse. Então aqui, é claro, você tem, se você pesquisar hoje aí no Google Imagens, na internet, você vai ver centenas desses gráficos de correlação e causalidade que brincam com essa ideia, né? Esse aqui é um deles que mostra que, tipo assim, né, do ano de 1997 até 2009, observou que da mesma forma que que aumentaram as vendas de alimentos orgânicos, aumentou a taxa de autismo. Cara, não faz o menor sentido isso. Por quê? Porque você tá fazendo uma análise correlacional. Você não está analisando a causa, o motivo pelo qual, né? Motivo, causa, né? O que causa ao aumento das vendas de alimentos orgânicos? O que causa o autismo, entendeu? Então, isso é uma das análises que você precisa tomar cuidado. Outra questão também é a questão do raciocínio lógico. Né? A lógica ela é uma ferramenta essencial para fazer análise e interpretar resultados. Então você tem como, por exemplo, esse diagrama aqui. Esse diagrama ele vê o seguinte: você tem um quadrante aqui, né? Vamos quebrar aqui também. Você tem um quadrante daquilo que pode ser, primeiro, factualmente correto ou factualmente incorreto. Pode ser logicamente correto, vou colocar aqui como 3, e aquilo que pode ser logicamente incorreto, 4. Ou seja, quando você vai fazer uma interpretação de um resultado, você pode cair em um desses 4 quadrantes aqui. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Você pode estar factualmente correto e logicamente correto, certo? Significa que você vai cair nesse quadrante aqui, onde você vai estar logicamente correto e factualmente correto. Porém, você pode estar factualmente correto e logicamente incorreto. Ou você pode estar factualmente incorreto, mas logicamente correto. Então, por exemplo, você pode chegar a fazer uma interpretação de dados e falar, cara, isso aqui me parece muito lógico. Mas, por mais que aquilo pareça lógico para você, aquilo não é um fato. Aquilo, de fato, não é daquela forma que você está analisando. Ou você pode estar factualmente incorreto e logicamente incorreto. Aí você cai no pior cenário de todos, né? Aí você, cara, joga fora a tua análise, joga fora a tua interpretação, né? Porque não tem nenhum uso isso aqui, cara. Se você cair nesse quadrante aqui, esquece, né? Então, isso é uma análise de raciocínio lógico. Você também tem uma questão que pode influenciar na forma como você interpreta os seus resultados, que são os vieses cognitivos. O que são os vieses cognitivos? Eles são vieses que a gente tem, que fazem parte da nossa natureza humana. Então aqui é um exemplo de um cartoon aqui que ilustra essa situação, que é o seguinte. O rapaz começa aqui, ele está pesquisando no computador, e ele diz o seguinte: olha, eu ouvi a retórica de ambos os lados. Agora é a hora de eu fazer a minha própria pesquisa e descobrir a verdade, né? A real verdade. E aí ele vai lá e pesquisa no Google sobre o debate, o tópico do debate que ele ouviu ambos as retóricas. E aí o cara vai lá e simplesmente clica no primeiro link que concorda com aquilo que ele já acredita. Então, tipo assim, a pesquisa, né, do cara foi simplesmente clicar no primeiro link que ele viu ali no Google, e esse link já concorda com a ideia que ele tem definida na cabeça dele, e quando ele clica nesse link, ele chega e fala jackpot. Putz, eu tava certo. Acertei na mosca. No final das contas, eu sempre estive certo. Mas não. Tem vários outros links aqui com várias outras retóricas que o cara não analisou. Então isso é um problema de viés cognitivo. Então quando você vai fazer uma interpretação dos resultados, você tem que fazer uma interpretação integral dos resultados. E não só consumir
parte, né? Você tem os dados aqui, você consome só parte desses dados e, tipo assim, tira uma conclusão definitiva a partir disso. Tem que tomar cuidado. Comunicação dos resultados. Aqui a gente entra na 7ª etapa, que é a parte de comunicação. O que é a comunicação dos resultados? É essencialmente você apresentar suas descobertas, os seus insights de forma clara e convincente. Por que isso é importante? Porque os outros precisam entender as suas descobertas para poder fazer as tomadas de decisões informadas. Um exemplo disso é criar um relatório, uma apresentação que explique suas descobertas. Um dashboard, um relatório, uma planilha de Excel, uma apresentação de PowerPoint, enfim, qualquer ferramenta que você possa comunicar o que você descobriu. O que é importante nessa etapa? Então, assim, é claro que tem muitos métodos, muitos processos, muitas teorias, enfim, que você pode aplicar quando você vai fazer uma apresentação de resultado. Mas, essencialmente, o que é importante é você ter clareza na tua informação que você quer passar. Você tem que entender o seguinte, a apresentação dos teus resultados, ela é essencial para a tomada de decisão. E o objetivo de uma apresentação, né, de uma comunicação, de gráficos, por exemplo, quando você tem gráficos, você usa gráficos, aquele gráfico de pizza, ou gráfico de barras, o objetivo deles é servir de atalho para o olho humano. Então, quando você tem um gráfico de pizza, tipo assim, ó, você tem aqui 20% de pessoas que fizeram isso e o restante, né, 80%, fizeram isso. Quando você bate o olho no gráfico, você quase que instantaneamente consegue entender o perfil daqueles dados, certo? Agora, em contraste com isso, imagina o seguinte, você tem uma tabela que nem essa aqui, né? Olha para essa tabela aqui. Olha para essa tabela. Imagina que você chega para o teu chefe, olha para essa tabela e fala assim, cara, toma uma decisão com isso aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma coluna de D, o nome, parâmetro, esse aqui, isso aqui tudo é 2013. Aí você tem uma linha aqui, outra, tipo, você vai começar a olhar, esse aqui é true for. Cara, você vai levar minutos ou horas para olhar tudo que está sendo apresentado aqui para tomar uma decisão, né? Agora, em contrapartida com isso, imagina que você tem o seguinte: isso aqui é uma foto de um, um totem da Kinokuniya, que, cara, também acabou ficando bem popular, assim, por isso que eu acabei trazendo ele aqui, que ele é um gráfico muito bem feito. Esse gráfico, ele diz o seguinte, olha, esse gráfico, isso aqui está escrito aqui, tá? Nesse parágrafo aqui. O gráfico, ele representa o número médio de livros que você poderia ler em um ano com o tempo que você gasta nas redes sociais. Beleza, olha só, batendo o olho aqui nessa imagem, eu já sei instantaneamente que com o tempo médio, né, com o tempo que você gasta que eu gasto nas redes sociais, em média, olha quantos livros. Se eu usasse TikTok, olha quantos livros eu poderia ter lido em um ano só com o tempo que eu gasto no TikTok, né? Então você bate o olho, você já consegue tomar uma decisão, você já consegue tirar um insight a partir disso daqui. Fala, cara, então o TikTok é o pior de todos. TikTok está consumindo a galera. Qual que é o segundo lugar? O YouTube, ó. É só olhar aqui, é só ver qual que é o maior que o outro. É instantâneo, né? A tua tomada de decisão e o insight você consegue extrair. Qual que é o terceiro? Instagram. Olha aqui. Fácil. Quarto lugar, Facebook, ó. Fácil aqui também. E em quinto lugar, Twitter. Fácil também. E aí você começa, por exemplo, eu bato o olho nesse imagem, você consegue até questionar. Fala, cara, eu achava, sinceramente, que o Twitter ia estar na frente do Facebook. Também não sei de que ano que são esses dados, eu acho que isso é uma informação também que é relevante, por exemplo, quando você for fazer análise. Não trouxe aqui, mas eu, por exemplo, olho e falo, cara, caramba, eu jurava que era o Twitter na frente do Facebook, mas beleza, né? Então, olha só a importância da clareza da informação quando você vai comunicar os resultados. Olha a diferença dessa imagem para essa imagem, né? Ó, é muito diferente. Isso aqui ganha tempo, faz com que você ganhe tempo, né? Isso é um atalho, né, para tomada de decisão. Outra questão é o seguinte: simplicidade.
O objetivo, quando você vai construir um relatório, um dashboard, é simplicidade. O dashboard ele não serve para ser complexo. O objetivo de um dashboard não é ser complexo, é tomar decisão. Por quê? Porque geralmente o pessoal de negócios ele vai ter que abrir tudo isso aqui todo dia de manhã, uma vez por dia, né? Uma vez por dia, tipo, o cara tá lá 9 horas da manhã, imagina o cara acorda, aí chega no trabalho 9 horas da manhã, ele precisa olhar pro teu dashboard e tomar uma decisão. O cara tá cansado, pegou trânsito. Pô, aqui tá fácil, né? O cara, tipo, putz, ele já sabe que o chefe dele vai cobrar ele desse indicador aqui. Pô, já sei, cara, $0,15. E aqui embaixo, ó, dá pra ver, ó, caiu 0,02%, porque tem uma setinha para baixo. Esse aqui cresceu 7%, tá ótimo. Cara, é só isso que você precisa. É só isso que você precisa. O objetivo é tomada de decisão, né? Facilite a vida dos times de negócios, certo? Por quê? Por que a simplicidade é importante? Porque os profissionais que tomam decisões geralmente são executivos e pessoas na área de negócios que podem ser leigos em tecnologias de dados. Cara, você tem um executivo lá, o cara de vendas, ele não sabe mexer no Excel necessariamente, ele não sabe mexer no Power BI, ele não sabe mexer no Tableau. Ele só precisa pegar isso aqui e falar, cara, meu time precisa fazer isso. Acabou, né? E essa imagem aqui é um meme também que circula nas redes sociais, que também é tipo, é uma piada assim, mas ele é interessante pelo seguinte, cara, quando você tem o dashboard, ele é isso aqui, né? O dashboard ele é isso aqui, ele é bonitinho e simples. Ele não é amedrontador. Mas o que que tem por debaixo do dashboard, né? Ou seja, por debaixo disso aqui, qual foi o trabalho que foi executado para você chegar nisso aqui? Então foi um extenso trabalho de, primeiro, coleta de dados, depois dessa coleta de dados foi feito um processo de ETL, de transformação e carga desses dados, depois foram feitas análises, e para chegar no dashboard, né? Tomada de decisão. Bom, em penúltimo lugar, a gente tem a tomada de decisão. O que é a etapa de tomada de decisão? É você usar os seus insights da tua análise para tomar decisões informadas. E por que isso é importante? A análise de dados ela só é útil se ela levar a ações concretas. Cara, se você gastou milhões de dólares aqui para fazer uma análise e você não gerou nenhuma ação com essa análise, você só queimou dinheiro. Ela não produziu nada. Um exemplo disso é você decidir aumentar o orçamento de publicidade para quê? Para melhorar as vendas, certo? Então, tomada de decisão, ela pode ser resumida como o quê? Ação, certo? Agora é hora da ação. Você tem que usar todo o conhecimento e insights que foram apresentados para mover os seus recursos na direção certa. Aqui entra em jogo a importância de todo o processo. Então, tudo que você fez lá atrás foi para chegar aqui, ó. Tudo que a gente falou até agora foi para chegar aqui. Se o processo foi mal feito, as decisões serão ruins. E decisões ruins ultimamente resultam em prejuízos para a empresa. Aí aqui a gente tem uma imagem, um cartoon do Tom Fishburne, que mostra aqui um gráfico, né? O pessoal está sentado aqui, os executivos na mesa, e estão olhando um gráfico que é aquela mesma brincadeira de correlação e causalidade, né? Eles estão olhando um gráfico de correlação, eles estão vendo que as vendas aumentam na mesma proporção que as pessoas raspam a sua cabeça, ou seja, raspam o cabelo, né? E aí o chefe, né, o executivo, olha esse gráfico aqui de correlação e fala, olha, a gente achou correlação nesses dados. Todo mundo vai lá e pega um cortador de cabelos, né, uma navalha para cortar o cabelo. Ou seja, olha a ação, né? Olha a tomada de decisão, olha a ação que o cara está gerando, porque ele analisou dados errados, certo? Então é muito importante todo o processo ser bem executado para chegar na tomada de decisão. Aqui é só um ponto que eu acho que é relevante trazer em relação à tomada de decisão, que são os ripples, que é mais tipo um jargão utilizado, né, pelo pessoal de negócios. O que significa ripples? É uma sigla em inglês que significa a opinião da pessoa mais bem paga.
que isso quer dizer? Isso aqui é o seguinte, imagina que você foi lá, fez todo o processo, fez um dashboard perfeito, os dados foram coletados perfeitos, foi tudo, você fez um processo putz, perfeito de análise de engenharia de dados e análise de dados. Só que aí, mesmo você apresentando aqui, né, ou já fazendo a relação da imagem aqui, você apresenta, você faz todo o trabalho, então todos os analistas aqui fizeram um trabalho, gastaram tempo para gerar as análises, e aí chega a pessoa mais bem paga da empresa, um CEO, enfim, uma pessoa que não se importa com o processo que foi gerado para produzir esse resultado, e aí ele chega e fala assim, ó, ao invés da opção A, eu escolho a opção B. Não faz o menor sentido, né? Só que isso geralmente acontece em muitas empresas. Isso acontece em muitas empresas, que é tipo aquele, é o famoso top-down, né? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É basicamente isso. Então aqui é uma coisa que realmente acontece em muitas empresas e isso pode invalidar todo o esforço dos times de tecnologia e negócios. O que você faz, né, para lidar com esse tipo de problema? Geralmente, assim, não tem uma bala de prata que você possa usar para resolver esse tipo de problema. Mas um caminho é você, assim, né, se possível, tentar argumentar com os teus superiores, né, se isso aqui estiver acontecendo, e, caso contrário, você, né, tentar evoluir a cultura de dados. Nossa, tô confuso aqui, a cultura de dados. E geralmente IPO é um problema de cultura, tá? E é claro, sempre que você tentar argumentar ou tentar trabalhar em otimizar a cultura de dados, você tem que fazer isso com o quê? Com dados, né? Com evidências. Você tem que ter evidência do porquê que a pessoa tem que tomar a decisão A e não a decisão B. Avaliação e melhoria. O que é avaliação e melhoria? Assim, é claro que o processo do ciclo de vida de dados ele não acaba só na tomada de decisão. Então quer dizer que você tomou uma decisão, pronto, acabou, nunca mais vai precisar analisar dados? Não, né? Então o que é avaliação e melhoria? É revisar o impacto das decisões tomadas. Então lá atrás o que você fez? Você tomou a decisão. O que você tem que fazer agora? Revisar o impacto dessa decisão que você tomou lá atrás, certo? E buscar melhorias contínuas. Isso aqui é importante, ó, contínuas. Por que isso é importante? Porque isso garante que você aprenda com o processo e melhore continuamente, certo? Um exemplo disso é monitorar as vendas após a mudança no orçamento. Então, mudança no orçamento, decisão, monitoramento, análise, orçamento de publicidade, para ver se houve melhora, certo? Então, assim, o objetivo de uma empresa nunca é parar de crescer. Nenhuma empresa chega e fala, não, a gente cresceu demais, tá bom, chega. Né? Pelo menos eu nunca vi isso. Né? Então, a maior das partes das empresas, principalmente. Aí aqui eu estou usando um exemplo meio específico assim, mas pega as big techs ali, né, empresas que têm capital aberto, e elas precisam justificar constantemente esses investimentos, né, para os acionistas. Então, empresas que param de crescer provavelmente vão quebrar, né, porque você tem um monte de fatores de mercado, você tem inflação, certo? Você tem uma série de problemas macroeconômicos e microeconômicos que, se você para de crescer, podem acabar acarretando na tua empresa falindo, certo? Aqui, então, uma imagem, né, das principais empresas da FAANG, né? Então, você tem Meta, você tem a Amazon, Apple, Netflix, etc. E você vê que, assim, desde 2014 aqui que tem o gráfico, né? Tipo, elas nunca pararam de crescer. Elas tiveram quedas, mas não é porque elas quiseram cair, né? Esse nunca foi o objetivo delas, né? Caiu por questões macroeconômicas, mas depois você vê que elas voltaram aqui a crescer, né? Então, sempre no processo de análise envolve a questão de avaliação e melhoria. Geração de resultados. O maior objetivo da análise de dados é auxiliar nos objetivos de negócios para que a empresa possa melhorar os seus processos,
possa melhorar os seus processos, produtos e serviços. Então, o conjunto de análise de valor ajuda no crescimento e expansão da empresa. Você tem, por exemplo, imagina que você vai lá e consegue otimizar 30% de conversão no funil de vendas. Pô, você está gerando, essa tua análise de otimização consegue gerar 30% de lucro, né? De faturamento, no caso, né? Então, poxa, é uma análise de valor. E aí você vai gerando cada vez mais análises como essa, você vai estar gerando capital e está gerando vendas para aquela empresa, né? Então a ideia aqui é o seguinte, a análise ela nunca acaba, tá? Por quê? Porque a empresa sempre vai querer crescer e melhorar. Então, com as tuas análises, você sempre vai estar buscando otimizar processos, buscar falhas, você deve sempre questionar os resultados, questionar o status quo, avaliar padrões e buscar melhorias. Essa aqui é uma frase muito bacana que eu encontrei da Lily Tomlin, que ela diz o seguinte: o caminho para o sucesso está sempre sob construção. Então nunca acaba, né? A sociedade está sempre se desenvolvendo, está sempre crescendo. A gente nunca vai parar. E é isso. Aqui a gente termina essa aula. Espero que tenha feito sentido, espero que tenha agregado valor e espero que você tenha gostado. Obrigado.